Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal de Guerra. Hoje, 11 de novembro de 2018, a Europa e uma boa parte do mundo comemora os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. Houve uma grande cerimônia da França, onde 60 chefes de Estado e representações estiveram presentes. O Brasil foi convidado, foi um dos 75 países convidados, mas não enviou representantes, o que é uma certa pena, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi inicialmente chamada de Grande Guerra. E até o final desse vídeo, vocês vão saber por que, na verdade, aquilo que nós convencionamos chamar de Primeira Guerra Mundial, na verdade foi a Segunda Grande Guerra. Bom, gente, a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, né? Mas, na verdade, já existia todo um cenário que propiciava o início de uma guerra. Tinha uma corrida armamentista na Europa, né? Um descontentamento muito grande pela repartição das colônias na África e na Ásia por parte da Alemanha e diversos outros países, enfim, o cenário estava armado. Aquilo foi apenas a gota d'água. Agora, circulam histórias interessantes daquele período, né? Então tem gente que diz o seguinte, saiu um artigo muito bom, não sei se foi na Folha ou no Estado, hoje, que diz o seguinte, que os ingleses lutavam por mar, né? Os alemães lutavam por mais terra, os franceses lutavam por patriotismo e os americanos lutaram por souvenir. Por souvenirs. Eram algumas das piadas que circulavam na época, né? Bom, uma outra coisa que vocês têm que colocar sobre a Primeira Guerra Mundial é que durante muito tempo colocou-se a Alemanha como se fosse a única culpada por toda a carnificina, por todos os erros da guerra. Hoje já se sabe que na verdade a Alemanha foi apenas mais uma partícipe, tá? Mas todos os estados da época, os sistemas de governo, eles eram responsáveis por tudo que se seguiu. A Alemanha não pode ser imputada unicamente essa responsabilidade. Hoje já há mais ou menos um consenso entre os historiadores sobre isso. Gente, ela é importantíssima para entender o mundo em que nós vivemos, né? Ela teve consequências assim avassaladoras. Só para vocês terem uma base, uma boa parte dos territórios, principalmente da França, onde aconteceram as batalhas, ficou impróprio para a agricultura durante muito tempo. Por que eu falo isso? Você ia arar a terra, você trombava numa bomba, numa mina, o que quer que fosse ali. Uma outra consequência foi a mudança social que houve na Primeira Guerra Mundial, porque na sequência, né, das transformações econômicas, você tem principalmente na Inglaterra um achatamento da nobreza, né? Fora o fato que muitos chefes de família, muitos nobres e muitos herdeiros perderam a vida no campo de batalha, então isso mutilou muito as famílias. Quem quiser assista aquele seriado Downton Abbey, que mostra bastante isso, né? Como algumas famílias foram realmente decapitadas com a Primeira Guerra Mundial. Tem alguns fatos interessantíssimos, por exemplo, a Batalha de Verdun, em 1916, né? Ela durou mais ou menos 10 meses e teve mais de 700 mil mortos, né? Então vocês imaginam aí o impacto social com essa quantidade de mortos em países como a França, a Alemanha, o que isso significou. A Batalha do Somme também é importantíssima para os ingleses, eles pagaram um preço muito alto ali. Um dos países que sofreu bastante com os impactos da Primeira Guerra Mundial foi a Rússia, porque na esteira da guerra vem a Revolução, né, de 1917, os comunistas tomam o poder, tá? O país entra em guerra civil, enfim, os russos foram muito impactados pela guerra. No campo de batalha também aconteceram transformações significativas, pessoal. Os uniformes mudaram. Até aquela época, principalmente no exército francês, você tinha uniformes chamativos. Eram aquelas calças vermelhas, bonitas, né? Resquício ainda das guerras do século XIX. Só que aqueles uniformes, eles eram alvos assim tentadores para os atiradores. Aí, por volta de 1916, o exército francês muda isso. Outra coisa interessante também, tem gente que diz que o avião de guerra surgiu na Primeira Guerra Mundial. Não foi, gente. Na verdade, os italianos já tinham usado aeronaves na Guerra Italo-Turca e também na Guerra dos Balcãs. O fato é que a Primeira Guerra Mundial, ela consolidou o uso de aeronaves. Primeiro como aeronave de observação, depois combate aéreo, bombardeiros, etc. Né? Mas ele não surgiu efetivamente como arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. Lógico, o uso massivo, né, o uso industrial dele se deu na Primeira Guerra. Bom, gente, sobre os fatos puramente militares da Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito importante a se dizer. Embora a Alemanha tenha se rendido em 1918,
ela sempre colecionou vitórias nos campos de batalha, tá? O exército alemão era muito bem conduzido, eles tinham uma liderança excelente, o melhor estado-maior de todos os beligerantes, provavelmente, era o exército que se movimentava muito bem. E uma coisa muito importante é que as trincheiras alemãs eram mais confortáveis do que as dos britânicos e franceses. Eles tinham camas, tinham alguma eletricidade, tá? As condições sanitárias eram melhores, os soldados conseguiam tomar banho. Então o que acontece? Você preservava muito o poder de combate do soldado alemão. Eles sempre tiveram isso daí. Ao passo que as trincheiras inglesas e francesas não eram tão bem construídas. Quando eu falo em trincheira, gente, isso é muito importante. Por quê? O soldado passava uma boa parte do seu tempo em condições bastante difíceis. Parece que em algumas unidades o período de permanência das trincheiras era 5 dias, depois trocava. Mas eram 5 dias no inferno, tá? Principalmente quando chovia, as trincheiras ficam cheias de água, enchiam de ratos. Os ratos comiam a carne dos mortos, disputavam a comida. Tá? Então eles tinham muitos mascotes ali para perseguir os ratos. Enfim, era uma situação nas trincheiras dificílima. É engraçado que o ambiente militar ele propiciou o surgimento de diversos líderes que teriam protagonismo na Segunda Guerra, como foi o caso do Hitler, todo mundo sabe, foi cabo, foi condecorado. O De Gaulle foi prisioneiro dos alemães, Charles de Gaulle, que depois dirigiu a França, dirigiu a resistência francesa e os rumos da França no pós-guerra. Harry Truman também foi soldado, foi oficial americano, depois comandaria os Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial e foi quem decidiu pelo lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Benito Mussolini, que lutou na frente italiana na Primeira Guerra Mundial. Então, uma boa parte dessas lideranças, tá, das lideranças do pós-guerra, teve sua formação, teve impacto nas suas vidas com a Primeira Guerra Mundial. E lógico, ajudou a formar sua visão de mundo. Vou contar 2 fatos interessantes para vocês, gente, que pouca gente sabe. Para você fazer as câmaras que por onde transitava o gás dos dirigíveis, dos zeppelins, eram necessários para cada zeppelin o intestino de 250 mil vacas, porque eles usavam a membrana do intestino para fazer essa câmara. Antes a membrana era usada para fazer salsichas, para revestir as salsichas, e durante a guerra foi usada para revestir as câmaras onde armazenava gás nos dirigíveis. Outra coisa interessante é uma piada que se conta da Primeira Guerra Mundial, tá? Para esse pessoal que vive achando aí que é fácil prever as coisas numa guerra, né? Dizem que o Marechal Foch, ele tinha um motorista chamado Pierre, né? E como o Pierre era motorista do Marechal e o Marechal comandava as forças francesas, todo mundo quando encontrava o Pierre perguntava: "Ei, Pierre, você que conhece o homem, quando é que essa guerra vai acabar?" Pierre, esse cara me tentou: "Pierre, quando é que a guerra vai acabar? Ei, Pierre, você que sabe, quando é que a guerra vai acabar?" Aí disse que um belo dia o Marechal Foch estava assistindo uma batalha, né, no carro dele e o Pierre sentado ali no volante. Aí o Marechal bate nas costas dele: "E aí, Pierre, quando é que essa guerra vai acabar?" É que a guerra acaba em 1918, com mais de 18 milhões de mortos, e redefinindo o mapa da Europa e de boa parte do mundo, e servindo de base para a Segunda Guerra Mundial. Há quem diga, né, alguns historiadores já começam a colocar esse período das 2 guerras como uma coisa só. Talvez seja uma tendência futura, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente: a Primeira Guerra Mundial, tá, ela não é a Primeira Guerra de proporções globais. A Primeira Guerra de proporções globais é a Guerra dos 7 anos, porque ela se estende entre Inglaterra e França. Ela se estende para a Europa, América e até a Índia, tá? Então, na verdade, aquilo que nós chamamos como Primeira Guerra Mundial, ela foi a Segunda Guerra de proporções globais. Mas isso não tira, lógico, a sua enorme proporção catastrófica, né? Bom, pessoal, eu coloquei diversos livros na lista de desejos do canal Arte da Guerra sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Esses daqui são os que eu destaquei mais, mas vocês vão achar muita coisa lá, tanto no aspecto histórico como no aspecto dos romances sobre a Primeira Guerra Mundial, porque se escreveu muita coisa, ainda mais agora nesses 100 anos aí. Vale a pena vocês conferirem, porque é o que eu falei, ela define o século XX. Gente, eu queria que vocês aproveitassem esse vídeo de hoje para pensar no que foi esse conflito, né? Como ele mudou o mundo, tá? Em como o ser humano é capaz de tanta crueldade, tá ok?
e a gente brigar por um mundo melhor, pensar que realmente essas coisas não levam a nada, embora a Primeira Guerra ela tenha gerado diversas modificações políticas, aí talvez nós tivéssemos conseguido chegar a esse mesmo patamar sem a necessidade de tanta violência. E o que é pior, né? Se há alguma coisa que a Primeira Guerra Mundial ensina é que a humanidade não aprendeu nada, tá? Porque 20 anos depois veio a Segunda Guerra Mundial, uma carnificina maior ainda. Mas enfim, nós não podemos perder a esperança. Vou deixar para vocês também um vídeo que eu gravei no Natal desse ano, que é uma remixagem de uma música do Paul McCartney, tá? Uma homenagem à Primeira Guerra Mundial, aquele jogo que houve nas trincheiras entre ingleses e alemães no Natal de 1914. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã com a 7ª parte da Guerra do Golfo, tá? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais, pessoal. Nos campos de Flandres, as papoulas estão florescendo entre as cruzes, que em fileiras e mais fileiras assinalam nosso lugar. No céu as cotovias voam e continuam a cantar heroicamente, e mal se ouve o seu canto entre os tiros cá embaixo. Somos os mortos, ainda há poucos dias vivos. Ah, nós amávamos, nós éramos amados, sentíamos a aurora e víamos o poente a rebrilhar. E agora eis-nos todos deitados nos campos de Flandres. Continuai a lutar contra o nosso inimigo. Nossa mão vacilante atira-vos o archote. Mantende-o no alto. Que, se a nossa fé trairdes, nós que morremos não poderemos dormir, ainda mesmo que floresçam as papoulas nos campos de Flandres.